Sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. Um dos fatores mais importantes no momento de analisar uma empresa é a alavancagem da mesma, isto é, perceber a dívida que tem e a relação da mesma com os ativos. Hoje vamos entrar ao detalhe sobre o impacto da dívida no investimento. Vamos a isso. Comecemos então por entender o que é dívida. Dívida é a obrigação que uma pessoa ou instituição tem de pagar, reembolsar ou satisfazer, em condições normais com dinheiro, uma contraparte. Por exemplo, ao contrair um empréstimo, estamos a entrar num acordo onde assumimos uma dívida com quem nos está a emprestar esse dinheiro. O acordo normalmente contempla a devolução da totalidade do valor mais uma quantidade específica em juros. Este conceito é genérico e aplicável a indivíduos e instituições. As formas mais comuns da dívida são precisamente os empréstimos, onde se incluem créditos à habitação, crédito automóvel ou mesmo o cartão de crédito, entre muitos outros. Devem também ter em conta que existem categorias diferentes para a dívida que contraímos. A dívida colateralizada não é mais do que uma dívida que foi garantida usando um ativo como colateral. Por exemplo, uma casa, um terreno ou mesmo um carro. A dívida não garantida é uma classe de dívida que não está protegida por nenhum fiador ou ativo. Basicamente, usam o registro histórico de quem está a pedir o empréstimo para averiguar se a pessoa ou a entidade tem capacidade de pagar o valor em questão. Temos ainda o crédito rotativo, que representa uma espécie de crédito de emergência. Acaba por ser uma extensão da categoria que vimos antes e que conhecemos bem em aplicações como os cartões de crédito, por exemplo. Por fim, a dívida hipotecária é uma dívida contraída através do empréstimo habitação, ou seja, segura com o ativo como colateral, que é muito comum e que tem a sua própria categoria. Todas estas categorias estão disponíveis para indivíduos, mas as empresas têm ainda duas outras exclusivamente para si. Uma vimos no episódio 46 e refere-se a obrigações, pelo que se não sabes o que são, recomendo que vejas o episódio depois deste. E a outra é Commercial Paper. Também pode ser chamado de títulos de dívida a curto prazo ou notas promissórias, e apresentam normalmente um período inferior a 270 dias. Estas últimas são uma forma de dívida não garantida. Agora que já vimos os diferentes tipos e categorias de dívida, passemos aos impactos que a dívida traz consigo. Quando pedes dinheiro emprestado, estás a retirar liquidez ao teu futuro para fazer face a uma situação no presente. Colocando isto de uma forma mais gráfica, se recebes 1000 euros todos os meses, mas precisas de comprar algo de 20 mil euros hoje e não tens capital suficiente, contrais um empréstimo. Esse empréstimo, negociadas as condições, vai-te retirar, a título de exemplo, 300 euros por mês durante 6 anos. Significa que vais ter de viver 6 anos com apenas 700 euros por mês. Eu sei que na vida real o aumento salarial, a inflação e as taxas de juros podem influenciar um pouco o valor, mas o ponto que eu quero fazer aqui é que estás a trocar liquidez futura por liquidez no presente. E aqui começam as primeiras dores de cabeça. Se o empréstimo que fizeste for aproveitado para aumentar a tua produtividade, ou por outras palavras, o teu rendimento de 1000 euros mensal, então o teu futuro vai beneficiar no caso de teres sucesso. Se com os 20 mil euros agora consegues gerar um rendimento para ti de 1400 euros durante 6 anos, foi um bom investimento. Se este cenário é válido a nível individual, é ainda mais importante a nível corporativo ou empresarial. Uma empresa que ao emitir dívida esteja a usar a mesma para financiar crescimento é sempre positivo. Agora, se estiver a usar a dívida para recomprar ações ou pagar dividendos, é obviamente mau sinal e prejudicial a longo prazo. É por isso fundamental, na hora de analisar uma empresa, olhar para as declarações dos fluxos de caixa e perceber como se movimenta o dinheiro. Mas só olhando para os fluxos de caixa não temos a visual sobre a alavancagem da empresa e outras métricas tão ou mais importantes. Métricas como, por exemplo, o Debt to Equity, o Debt to Capital, o Long Term Debt to Capital, Return on Equity ou o Net Debt to EBITDA, que eu uso nos vários vídeos de avaliação. O Debt to Equity é a divisão total da dívida pelo capital próprio, ou equity. Podemos ver o caso da Apple, onde a dívida total é então a soma da dívida a curto prazo, mais a dívida a longo prazo e, adicionando as notas promissórias, a dividir pelos capitais próprios, que dá um rácio de 1.72. Este rácio apenas nos indica a estrutura de capital da empresa. Neste caso, significa que a Apple financia o crescimento preferencialmente através de dívida do que emissão de ações. Também podem observar que este valor difere muito de indústria para indústria, porque cada uma delas tem uma necessidade de estrutura de capital diferente.
O Debt to Capital indica-nos algo muito parecido. O cálculo é semelhante ao numerador, mas desta feita usamos no denominador a soma da dívida total mais a equity da empresa. O resultado é uma ideia sobre a alavancagem do negócio que, em teoria, quanto maior for a percentagem, mais arriscado é o investimento. O Long Term Debt to Capital é uma variante deste último indicador, onde usamos apenas a componente da dívida a longo prazo em vez de usarmos a dívida total. E o resultado, no caso da Apple, é de apenas 60%. O Return on Equity é uma das métricas mais conhecidas que permite ver o quão lucrativa uma empresa é, mas muitas vezes não percebemos a influência que a dívida tem neste indicador. Deixem-me dar-vos um exemplo. Duas companhias, uma que financia os seus ativos com 50% de dívida e outra sem qualquer dívida. Quando apresentam resultados, têm ambas o mesmo lucro, mas a empresa A tem de pagar uma percentagem desse valor como juros da dívida. Agora eu pergunto-te, em que empresa preferirias investir? Ora, o Return on Equity da empresa A é de 40%, enquanto que a empresa B é de 25%. Na mesma forma que a dívida parece ser amiga de maiores retornos para os acionistas, pode também ser muito prejudicial. Imagina que os resultados do lucro continuam a ser iguais entre ambas, mas muito menor. Isto significa que o Return on Equity da empresa A é de agora 4%, enquanto que a empresa sem dívida é de 7%. Como podem ver, num cenário a dívida agiu como catalisador e noutro como uma espécie de âncora. E é por isso que é muito importante não olhar apenas para uma métrica em específico e tirar conclusões, porque muito provavelmente vamos cometer erros. Por último, e como falo muito nisto nos episódios, o Net Debt to EBITDA é um dos indicadores de alavancagem mais importantes para mim. É a dívida líquida, isto é, o total da dívida menos o dinheiro em caixa, a dividir pelo EBITDA. Isto diz-nos quantos anos de operação a companhia precisaria para pagar totalmente a sua dívida. Continuando a usar o exemplo da Apple, seria o total da dívida menos o dinheiro em caixa sobre o EBITDA. No seguimento do que mencionei no episódio das obrigações, as dívidas que as empresas contraem são normalmente classificadas por agências de rating como a Moody's, a Standard & Poor's, a Duff & Phelps e a Fitch, que são entidades que, através de avaliações formais de risco, determinam a capacidade da empresa em pagar quer a dívida, quer os juros da mesma. E podem encontrar esta informação nos relatórios anuais, como por exemplo no da General Motors. Uma semana que fechou com o Dow Jones a superiorizar-se aos restantes índices, com destaque negativo para o Nasdaq, mas que continua a alimentar a performance das criptomoedas do meu portfólio, com subidas nos últimos 30 dias entre os 45% e os 83%. O Bitcoin, por exemplo, que há um mês atrás andava pelas ruas da amargura abaixo dos $30.000, recuperou para valores muito próximos dos 50 mil. E este é o tipo de volatilidade que deves estar preparado para suportar se investes nestes mercados. Um investimento com menos volatilidade é uma portfólio de ações que atualmente está nos 49% de valorização, com uma rentabilidade de dividendos de 3,74% anual, isto é, recebe anualmente 3,74% do valor investido e que todas as semanas se traduz em novos pagamentos. Este mês de agosto, por exemplo, já recebi $29 de forma passiva e superei já o total de dividendos recebidos em 2020, com $432 este ano, contra os poucos mais de $400 do ano passado. Também comecei a definir uma folha para seguir os resultados do meu PPR de capital garantido, que em breve vou partilhar convosco. Ficámos ainda a saber que o PSI 20, ou a Bolsa Portuguesa, vai deixar de se chamar assim, o que até faz sentido, porque já há algum tempo que não existem 20 empresas cotadas em Bolsa. Ainda assim, é uma mudança que só lá para 2022 é que vai ter efeito. E é tudo por hoje, espero que tenham gostado do episódio, deixem o vosso like, subscrevam o canal e partilhem nas redes sociais, ajudando assim o canal a crescer. Não se esqueçam de deixar a vossa opinião na caixa de comentários, que é sem dúvida uma grande ajuda para melhorar o conteúdo e definir novos episódios. Eu desejo-vos a todos uma excelente semana e bons investimentos.